Aparência é a mensagem da quinta do clamor. E Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Lucas, capítulo 17, versículo 20. A aparência sempre foi um alvo de tamanha cobiça e importância entre a humanidade. Tida como a máxima do sentimento que beira a vaidade, faz da aparência um alvo que é buscado a qualquer custo a fim de manter um padrão de aceitação na sociedade. No Antigo Egito, a aparência era algo que mostrava claramente a diferença entre as classes e as divindades pagãs. As pinturas, as roupas e os acessórios criados nessa geração eram mantidos até no momento da morte de um faraó que via na aparência a elevação da sua alma junto aos seus deuses e a diferenciação entre o divino e o humano por conta das suas vestes. Agora, nos tempos de Jesus, o povo hebreu absorve parte dessa cultura pagã que enaltece, valoriza e diviniza pessoas em função da aparência como um padrão a ser seguido. E foi nesse momento que os fariseus fazem o seguinte questionamento a Jesus: quando haverá de vir o reino de Deus? Nesse instante, percebe-se que os fariseus sabiam que o reino de Deus haveria de ser manifesto, porém eles não reconheciam na figura de Jesus por conta do juízo que faziam acerca do seu aspecto natural e até por conta das suas roupas que não pareciam com os trajes sacerdotais, mesmo tendo tido a oportunidade de testemunharem a cura de 10 leprosos que, voltando um para agradecer, ouviu as seguintes palavras de Jesus: não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. Jesus estava se referindo que ele era o reino de Deus, o reino de Deus que tanto os fariseus queriam saber, e por isso disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus não vem com a aparência que eles esperavam, o reino de Deus não vem com a aparência que eles queriam. Os fariseus esperavam a manifestação do reino de Deus através de um homem com a força de um exército que esmagasse os seus inimigos, através de um homem com poderes sobrenaturais que estendesse o seu cajado como fosse um franco atirador, ou através de um homem com a estatura e vestimentas de um grande rei. No entanto, se depararam com um homem simples, singelo, filho de um carpinteiro, que, cheio do amor de Deus, veio pregar o arrependimento dos pecados e anunciar a visitação do reino de Deus na terra sem levar em conta a sua aparência. A aparência tem feito pessoas escravas de uma ilusão e enganadas em sua alma com a desculpa de cobrir um vazio interior que pode apenas ser preenchido pelo eterno Deus. Pessoas estão sendo roubadas por falsas doutrinas que, com aparência de verdade, se apresentam como a solução da sua vida. Pessoas estão sendo enganadas por discursos ideológicos que aparentam ser o melhor a ser seguido. Pessoas estão sendo encerradas debaixo de uma ditadura comportamental de consumo que prega uma liberdade aparente que não existe. Você está sendo manipulado, você está sendo enganado, você está sendo vendido como se fosse um gado pronto para o abate. Você está sendo levado por um discurso que diz: a aparência tem valor, a aparência tem poder, com a aparência eu posso tudo. Isso é uma mentira. Os fariseus julgavam Jesus pela sua aparência. Os fariseus estavam cegos em seu entendimento, enganados pela sua própria cultura. Eles não conseguiam enxergar o reino de Deus através do Cristo. Julgavam pelo que viam, julgavam por conta do seu preconceito. Deus não vê como o homem vê. Deus não julga como o homem assim o faz. Deus julga de acordo com a sua palavra, porque está escrito: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, diz o apóstolo João no capítulo 7. A justiça do eterno Deus é a sua palavra e suas promessas. A justiça de Deus não está contida em aparências, não se conquista em academias, não se adquire em uma clínica de estética, não se obtém através de um cirurgião plástico. O eterno Deus vê a aparência como algo meramente exterior, que por muitas vezes pode estar vestido de uma roupa que talvez você não aprove, de uma aparência que talvez não encaixe em sua cultura ou mesmo em seu pensamento, sabendo que muitos no passado, sem ao menos saberem, hospedaram anjos em suas casas, não levando em conta a aparência daqueles que ali estavam, relata o livro dos Hebreus no capítulo 13. Enquanto o mundo, com a sua ditadura da aparência, grita pelas esquinas em favor da diferença que deve ser observada e reconhecida, por outro lado, as largas avenidas do reino de Deus pregam e enaltecem o seu amor, que não vem com a aparência
aparência exterior e sim com práticas de misericórdia sobre todos os seres viventes. Não permita que a aparência e as ilusões deste mundo ceguem a sua alma e sentenciem o seu espírito à perdição eterna. Dirija-se ao seu semelhante como estivesse olhando para Deus, pois só assim as aparências serão sucumbidas pela sua glória e pelo seu esplendor. Que Deus os abençoe.